No vídeo de hoje nós vamos abordar 5 mitos da energia solar. Nós vamos pegar muitos mitos que diversas pessoas acreditam e desmistificar eles, te explicando ponto a ponto. A ideia aqui é separar os fatos da ficção e abordar esses pontos de forma a desmistificar alguns equívocos que muitas pessoas acreditam. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Fala galera do Papo de Energia, Jandir Andrade aqui, bora para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os 5 mitos da energia solar, os 5 principais mitos que a maioria das pessoas acreditam relacionados à energia solar. E eu já vou te adiantando que tem muitas coisas aqui que vão te surpreender. Então, antes de mais nada, eu preciso te pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações e dê o like para que você não perca nenhum conteúdo, pois toda semana eu tenho vídeos novos aqui no canal falando sobre energia solar, empreendedorismo, entre outros assuntos. Então vamos para o mito número 1, que é a energia solar é uma energia cara. Vamos começar logo falando da questão de investimentos, né, pessoal? Da questão do retorno do investimento relacionado à energia solar e que muitas pessoas acham que a energia solar é cara. É claro que nós precisamos avaliar a realidade de cada pessoa e a sua possibilidade de entrar num financiamento para investir em energia solar, por exemplo, fazer um investimento à vista em energia solar. Mas um grande fato que nós vemos em estudos é que a energia solar é uma fonte de energia limpa, sustentável e renovável. E que do ponto de vista financeiro ela é muito barata comparada a outras fontes de energia, como principalmente a energia elétrica convencional da concessionária. Pois nós sabemos que a energia elétrica convencional da concessionária possui uma inflação energética de 10% ao ano. Ou seja, estatisticamente, de acordo com órgãos do setor, a energia elétrica convencional aumenta pelo menos 10% ao ano. Isso não é questão de opinião, isso aconteceu nos últimos anos. E somente em 2021 nós tivemos um aumento de 16%. Isso, é claro, não considerando questões, por exemplo, como escassez hídrica, entre outros fatores que encarecem ainda mais a energia elétrica. Outro fator muito importante que contribui para que a energia solar não seja uma energia cara é que cada vez mais a tecnologia vem avançando e os equipamentos de sistemas fotovoltaicos estão se tornando mais acessíveis. Um exemplo disso, na minha opinião, por exemplo, é a questão dos microinversores. Os microinversores eram uma tecnologia relativamente inacessível. Poucas instalações utilizavam microinversores por conta do seu preço. Hoje em dia já é muito comum se ver instalações fotovoltaicas com microinversores. E dando sequência, então, vamos para o mito número 2 da energia solar, que é energia solar não funciona em dias nublados. Pessoal, isso vale tanto para dias nublados e um pouco para dias chuvosos também. Para explicar esse tema, eu preciso explicar um pouco como funciona o módulo fotovoltaico em si, como o módulo fotovoltaico se comporta, como a placa solar se comporta. O silício, basicamente, quando ele tem qualquer tipo de irradiação de fótons sendo aplicada nele, ou seja, ele está lá exposto a uma luz do dia, por mais que seja um dia nublado, ele está sim gerando energia. Com certeza, essa energia não vai se comparar a um dia de sol potente, um dia de sol de verão ou um dia de sol pleno, mas ele está sim gerando energia. E é sim, se for fazer uma medição, por exemplo, no módulo fotovoltaico, você vai encontrar sim uma corrente elétrica e uma tensão, consequentemente uma potência nesse módulo fotovoltaico, que é o que gera a energia, né? Que é da forma que a gente mede a geração de energia, ou seja, em quilowatt-hora, em potência de quilowatts ao longo das horas. E além disso, os módulos fotovoltaicos possuem características para captar a luz de forma difusa, ou seja, você não precisa da incidência de uma luz direta, uma luz focada no módulo fotovoltaico para que ele seja capaz de detectar essa forma de luz. Ele consegue captar formas de luzes difusa para que possa fazer a geração de energia elétrica. E com isso, nós vamos para o mito número 3 da energia solar fotovoltaica, que é a energia solar não eficiente em regiões com pouca irradiação solar. Pessoal, com certeza em regiões com menor potência solar, digamos assim, a energia solar não vai ser tão eficiente quanto ela poderia ser. Mas isso não significa que ela seja inviável ou que isso não vale a pena, por exemplo, ou que a energia solar não possa ser gerada nessas regiões. Eu vou te dar um exemplo no Brasil, por exemplo. Por exemplo, na região sul do país,
A incidência, a potência da energia solar, por exemplo, é menor do que uma região de Minas Gerais, por exemplo, onde nós temos uma incidência solar maior. E não confunda temperatura com incidência solar, pois não quer dizer que porque é mais calor que o módulo vai gerar mais energia. Não é o calor que faz a geração de energia, e sim a partícula de fóton, a partícula realmente de luz solar, que é o que faz a mágica da geração de energia. Então, em outros países da Europa, por exemplo, como a Alemanha, a Áustria, países que possuem uma irradiação solar talvez menor do que o Brasil, ainda assim a energia solar é muito utilizada, pois como eu já comentei anteriormente, a energia solar é uma fonte de energia limpa, sustentável e renovável, e que em frente a outras fontes de energia, ela se destaca absurdamente. Você está gostando desse conteúdo? Não deixe de se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações e dar o like. E com isso nós vamos para o mito número 4 da energia solar, que é a manutenção de sistemas fotovoltaicos, sistemas de energia solar fotovoltaica é algo complicado, é algo caro. Pessoal, eu começo esse ponto dizendo que a necessidade de manutenção em sistemas fotovoltaicos é baixíssima. Primeiro ponto, porque os sistemas fotovoltaicos não possuem movimento, eles ficam estáticos e presos ao telhado, ao solo, às estruturas que eles forem fixados. Então eles são sistemas que nós chamamos de estáticos, né? Eles são sistemas que ficam parados no local em que eles são instalados. E isso faz com que não se tenha problema de vibração, por exemplo. É claro que você não está livre, por exemplo, de fazer uma limpeza nesses módulos fotovoltaicos, dependendo do local em que você se encontre. Mas a questão é que esses módulos fotovoltaicos são feitos para durar longos anos. Então, a manutenção necessária, exceto limpeza, que não seria uma manutenção corretiva, e sim uma preventiva, é baixíssima. Justamente pela questão que eu comentei, equipamentos que ficam parados, eles não têm vibração, por exemplo. E se tratando da questão da manutenção preventiva, que seria a limpeza desses módulos fotovoltaicos, facilmente você pode encontrar empresas de energia solar fotovoltaica que prestam esse trabalho de limpeza, de manutenção preventiva. E eu já te saliento que esse ponto é muito importante para a performance do seu sistema. Então é necessário ficar atento com essa questão da limpeza, né? Porque vão ter locais que vão sujar mais rápido. Por exemplo, se você tem uma rua de chão batido na frente da sua instalação, da sua usina de energia solar fotovoltaica, ela vai ter uma tendência a sujar mais rápido. Ou, por exemplo, se é um local mais seco, com menos incidência de poeira, ela vai demorar um pouco mais para sujar. Então essa questão é variável, vai depender de caso a caso. Mas é claro que você precisa que uma empresa de qualidade faça a instalação do seu sistema fotovoltaico. Ou você, como um instalador de energia solar fotovoltaica, preste um trabalho de qualidade para o seu cliente para que garanta que essas estruturas estão bem fixadas, que esses módulos fotovoltaicos estão bem fixados e que esses cabos desses módulos fotovoltaicos, principalmente inversores e tudo mais, estejam em condições adequadas para o seu funcionamento. E isso sim vai garantir que a manutenção desse sistema fotovoltaico seja baixíssima. E com isso chegamos no quinto mito da energia solar fotovoltaica, que é a energia solar não é adequada para casas ou pequenos negócios. Muita gente acha que energia solar vale a pena apenas para grandes usinas, para grandes empresas. Pessoal, isso não é uma verdade, pois como eu comentei no começo do vídeo, nós temos uma inflação energética para quem utiliza a energia elétrica da concessionária de 10% ao ano. Então é muito comum você ver sistemas fotovoltaicos se pagarem em 3 anos praticamente. Aí você pode pensar assim, pô, se pagar em 3 anos é muito tempo, né? Só que esses módulos fotovoltaicos possuem, na sua maioria das vezes, uma durabilidade de 25 anos, sendo muitos módulos fotovoltaicos tendo uma duração de até 30 anos de durabilidade. Então, o fabricante garante a eficiência desses módulos fotovoltaicos ao longo de 25, 30 anos. Então, imagine que você pagou o seu sistema fotovoltaico entre 3 a 5 anos, dependendo se você pagou à vista, ou se você fez um financiamento, e você ainda tem mais 22, 20 anos de sistema fotovoltaico para usufruir, para geração da sua energia elétrica por meio da energia solar fotovoltaica. E além disso, né, você está independente. É claro que você ainda está conectado à concessionária em um sistema on-grid, mas você fica alheio, por exemplo, a questões de escassez hídrica, de bandeiras tarifárias, você cria uma certa independência. É claro que se você tiver um sistema off-grid, um
sistema a baterias, esse sistema vai ser inteiramente independente, porque nem homologado ele precisa ser, né? Agora, mesmo se tratando de sistemas on-grid, ainda assim você garante uma independência, por mais que você esteja conectado à rede da concessionária. E falando da questão financeira, pessoal, nós vemos que vale muito a pena o investimento em energia solar fotovoltaica, onde muitas vezes as pessoas conseguem grandes investimentos, grandes retornos do investimento ao longo de 25 anos. E isso, na maioria das empresas de energia solar fotovoltaica, elas passam essa projeção de quanto você vai ter de retorno do investimento se você investir em um sistema de energia solar fotovoltaica. Então nós sabemos que a energia solar fotovoltaica está se tornando cada vez mais acessível e eficiente para as pessoas que utilizam ela, e em diferentes condições de aplicação, seja numa residência, por exemplo, que está instalando em seu telhado, seja uma empresa, seja uma usina solo para grandes gerações de energia. Existem diversas aplicações que a energia solar tem se popularizado. Então, se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma ideia de vídeo aqui para o canal, não deixe de se inscrever, dê o like e te vejo no próximo vídeo.